Dr. Robert Anthony. Além do pensamento positivo. A fórmula avançada para o seu sucesso. Introdução. Reconhecer a importância do pensamento positivo não é suficiente. Precisamos levar nosso pensamento a um ponto além do pensamento positivo para que possamos obter resultados positivos. Adquirimos livros de autoajuda com os quais, supostamente, podemos aperfeiçoar nosso desempenho e assim mudar nosso jeito de viver. Depois de lê-los, permanecemos temporariamente motivados, mas, passados alguns dias ou semanas, descobrimos que voltamos ao ponto de partida. Por quê? A razão é simples. Não possuímos uma fórmula exequível para produzir resultados. É como cobrir um bolo estragado com glacê. Por melhor que seja a aparência do glacê, temos de lidar com o que está embaixo dele. O glacê é o pensamento positivo. O bolo passa a ser nossas crenças inexequíveis que nos impedem de produzir resultados positivos. Este livro aborda maneiras de se produzir pensamentos positivos e também ideias e sonhos transformáveis em realidade. Se você está à procura de um livro inspirador, com pequenas doses de pensamento positivo, ilustrados com histórias pitorescas que absorvem tempo e espaço valioso, este não será um livro para você. Agora, caso esteja à procura da fórmula avançada para o sucesso, que o capacite a ir além do pensamento positivo para produzir os resultados que deseja, então esse livro poderá mudar profundamente sua vida. Nestas páginas você encontrará a fórmula comprovada para o sucesso, o ponto de partida para fazer mudanças permanentes e duradouras em sua vida deve começar com a compreensão básica do que seja pensamento positivo, pensamento negativo e pensamento correto. Para descobrir como isso pode ajudá-lo, vire a página e prossiga a leitura. Capítulo 1. Pensamento positivo, pensamento negativo, pensamento correto. Pense numa pessoa que senta-se ao piano, mas nada consegue além de notas distoantes, sem harmonia, equilíbrio ou linha melódica. Cansado da própria inabilidade, das notas desarmônicas e da ausência de prazer e beleza, essa pessoa resolve procurar um professor que lhe diz: você tem habilidade para tocar, mas precisa compreender a música. Nós, humanos, temos habilidade para jogar o jogo da vida com equilíbrio, harmonia e alegria, mas precisamos conhecer regras e princípios. O que desejamos fazer aqui é trabalhar no reconhecimento, gravação e uso dos princípios que poderão aperfeiçoar a qualidade da vida. Tudo funciona segundo princípios e leis físicas. Caso contrário, seria impossível fazer um avião alçar voo, pois não haveria gravidade nem eletricidade. E a soma de 1 mais 1 não daria 2. As leis do universo devem ser totalmente confiáveis, e uma lei universal, além de confiável, também é imutável. Solicitada, a lei universal funciona. Em essência, o universo jamais nos desaponta. Não importa que você seja velho, jovem, baixo, gordo, magro, homem ou mulher. Tampouco importam sua religião ou nacionalidade. O poder ou a energia, dê a essa força o nome que quiser, é neutro e nós o direcionamos com nossas ideias ou crenças. Sua palavra é lei. Estamos afirmando que, no universo, sua palavra é lei. Mas você precisa conhecer esse conjunto de leis. Sem essa compreensão, você não pode criar o que deseja.
A lei fundamental a qual todas as demais se sujeitam é a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito diz que o resultado ou efeito de qualquer situação deve ser igual à causa. A causa é sempre uma ideia ou crença. Outra forma de descrever a lei da causa e efeito é o exemplo de semear e ceifar, ou da ação e reação. Colocando-se num contexto moderno, pode-se expressá-la pela frase: minhas ideias são criadas em meus resultados. Como a luz do sol, a lei é impessoal. Quem está parado à luz do sol recebe o calor e os benefícios dos raios solares. Na sombra, parece que o sol não brilha sobre você. Mas quem o leva à sombra? Quem o leva à escuridão? A verdade é que estamos na escuridão por causa de nossa ignorância. O problema da ignorância. Repito, a lei é impessoal. Eis porque tantas pessoas basicamente boas enfrentam também problemas e tragédias. Em algum ponto da vida, essas pessoas usaram a lei de forma equivocada ou a compreenderam mal. Não significa que tais pessoas tenham sido más. Não significa que ele ou ela não seja alguém adorável. Significa que, por ignorância ou condicionamento errôneo, essa pessoa usou a lei de forma equivocada. A aerodinâmica e a gravidade não podem matar você, mas a má compreensão da função dessas leis pode fazê-lo, mesmo que você seja gentil, amável, tolerante. O universo é como um rio. O rio flui continuamente, alheio ao fato de você estar feliz ou triste, ser bom ou ruim. Simplesmente continua a fluir. Algumas pessoas veem um rio e choram, outras ficam felizes, mas o rio não se importa, simplesmente continua a fluir. Você pode usá-lo, retirar água, banhar-se e até se afogar nele. O rio continua a fluir porque é impessoal. Assim é com o universo. O universo em que vivemos pode nos apoiar ou destruir. A interpretação e o uso que fazemos das leis determinam nossos efeitos ou resultados. Podemos receber apenas o que nossa mente é capaz de aceitar. Podemos nos dirigir ao rio da vida com uma colher de chá, enquanto outra pessoa pode ir com uma xícara, ou um terceiro com um balde e outro com um barril. Mas a abundância do rio está sempre ali, aguardando. Nossa consciência, nossas ideias, nossa estrutura de referência e nosso sistema de crenças determinam se vamos ao rio da vida com uma colher de chá, uma xícara, um balde ou um barril. Se você, pobre de pensamento, vai ao rio apenas com uma colher de chá, pode voltar maldizendo a pequena quantidade de água que conseguir. Pode, então, amaldiçoar outros que têm mais que você. Lembre-se, porém, seja o que for que você venha a amaldiçoar, o amaldiçoado acabará sendo você. O rio está lá, transbordando abundância. Podem-se usar um balde ou um barril para retirar sua água e colher muito do rio da vida. A única limitação está em nossa mente. Quem abandona a crença de que nada pode conseguir, acaba conseguindo tudo quanto deseja. É muito mais simples do que parece. Crenças tornam-se limitações. Nossas experiências nos levaram a acreditar em certas coisas sobre nós mesmos. Se tais crenças enquadram-se ou não entre as verdades, não importa. Desde que as tenhamos tomado como verdades, serão crenças verdadeiras para nós. Repita uma palavra muitas vezes e ela se torna lei no universo. Estabeleça e fixe na ideia suas limitações com vigor suficiente e você será tolhido por elas. Desde que você aceite suas crenças, verdadeiras ou malucas, sua vida não passará disso. Quando aceitamos uma ideia,
é porque o tempo dessa ideia já chegou e nada há que possa detê-la. Se aceitamos uma ideia de carência e limitação, é porque o tempo dessa ideia já chegou a nós. Você nada mais poderá fazer a não ser mudar de opinião. Se você planta uma semente, ela germina. Se planta um pé de tomate, colhe tomates. O tomate não muda, não se transforma em pepino. O solo lhe dá tomates enquanto você continua a plantá-los, mesmo que seja alérgico a tomates. Olhe para as crenças que formam a base de sua vida. Estamos repletos de crenças que acumulamos ao longo dos anos, atitudes, ideias, opiniões e condicionamentos. Tão satisfeitos estamos com o que sabemos que, uma vez contestados, batemos teimosamente o pé e pensamos com frequência: não me venha com nada de novo. Já tenho minhas crenças, não desejo mudá-las. Nelas baseei minha vida. Agora vem você me dizer que posso estar errado? Não quero ouvir nada disso. Assim, sustentamo-nos num conjunto de crenças de nossa religião, num conjunto de crenças de nossa política, num conjunto de crenças que definem os tipos de pessoas com as quais gostamos ou não. Muitas coisas nas quais acreditamos são acumuladas a partir da nossa experiência, nossa vivência com grupos e nossas amizades individuais. Essas coisas, apesar de falsas, são as que imaginamos verdadeiras por causa de nossa necessidade de sobrevivência. Como a vontade de sobreviver e o desejo de ordem são fortes, criamos regras sobre a natureza e sobre o desenvolvimento da vida. Tais regras tornam-se crenças. Infelizmente, muitas dessas crenças podem se transformar na parede de nossas limitações. Rompa com as crenças equivocadas. Poderemos ser bem-sucedidos somente na medida em que pudermos abandonar nossas crenças equivocadas. Doenças, fracassos e carências são males geralmente causados pelas limitações da consciência de cada um. Embora constatem que não estão vivendo a vida ideal, muitas pessoas resistem a admitir mudanças no próprio comportamento. Essa resistência é autodestrutiva, mas os resistentes não se importam, creem-se instalados numa zona de conforto e decidem que dali só sairão quando se sentirem verdadeiramente incomodados. Só poderemos ser livres na proporção direta da quantidade de verdades que estivermos dispostos a aceitar sem fugir. Devemos deixar de nos enganar, de culpar outros e de evitar decisões desagradáveis. Para começar a encarar a verdade, talvez tenhamos admitido crenças inexatas, que são causa direta dos acontecimentos em nossa vida. A questão não é apenas passar do pensamento negativo para o positivo, mas sim avançar na direção do pensamento correto. O que significa avançar rumo ao conhecimento da verdade absoluta sobre quem somos e qual é nosso relacionamento com a vida. O pensamento correto deve formar a base de nosso sistema de crenças. É a fundação sobre a qual devem se sustentar os demais pensamentos. Tanto o pensamento positivo quanto o negativo são filtrados por nosso sistema de crenças. O pensamento correto origina-se do fato de se estar ciente da verdade ou da realidade de qualquer situação. Saber a verdade liberta você. Procure sempre saber a verdade sobre qualquer situação na qual você esteja envolvido. Olhe atrás de seu sistema de crenças do momento e pergunte a seu eu superior: qual a verdade sobre tudo isso? Seu superego sempre lhe revelará a verdade, desde que você esteja disposto a ouvi-la e admiti-la. Quando age com base nessa verdade, você usa o pensamento correto. A
questão não está em se pensar negativa ou positivamente. Todo mundo deve ser o que é, pois, sendo o que é, você permite que seu superego controle seu pensamento, e a situação em que está envolvido se resolve perfeita e automaticamente, para seu bem e o bem dos demais interessados. Isso talvez soe como mágica, mas pertence à única lei de causa e efeito. O ponto de partida para o sucesso. Dos termos que descrevem as dificuldades do homem, autoderrota talvez seja o mais pertinente. A meta de todos os grandes professores sempre foi alertar homens e mulheres para o perigo do comportamento autoderrotista. Pessoas dizem que querem crescer, assumir responsabilidades, mas o que realmente a maioria deseja é permanecer criança. Ninguém está disposto a mudar, ao contrário, muitos inventam pretextos para justificar a razão pela qual não podem ser, fazer ou ter o que desejam. Solução para isso? Começar a eliminar as desculpas. Se acreditamos que alguém ou alguma coisa fora de nós seja a causa de nosso problema, sempre buscamos solução também fora de nós. Entretanto, para encontrar respostas às nossas necessidades, devemos começar a olhar para nós mesmos de forma nova. Atitude que também nos fará ver de forma diferente o mundo das pessoas e demais acontecimentos. Sobre muitos aspectos, o mundo exterior é a reprodução de nosso mundo interior. Diga-me quantas pessoas atormentadas você conhece que assim permanecem por não dar a menor atenção a esse fato. Se começarmos a procurar respostas fora de nós, não haverá determinação, força de vontade, inspiração e motivação que possam resolver nossos problemas. A lei da atração. A mente atrai tudo o que lhe seja familiar. Mente assustada atrai experiências aterradoras. Mente confusa atrai mais confusão. O fenômeno provém do princípio pelo qual animais são atraídos para os de sua própria espécie. A mente subconsciente, que se encarrega da comprovação, sempre comprovará que você está certo. Se você acredita que não pode ser, fazer ou ter alguma coisa, cria circunstâncias e encontra pessoas que comprovarão que você realmente não pode. Pensar em você mesmo como pessoa gorda vai mantê-lo gordo. Você pode perder peso e não fazer caso da crença, mas tão logo relaxe e baixe a guarda, seu subconsciente irá assumir o controle e fortalecer automaticamente sua crença de que voltou a ser uma pessoa gorda. Lembre-se, a função do subconsciente é provar que sua crença é correta. Funciona como o piloto automático de um avião. Se o piloto automático estiver ajustado para seguir no rumo leste, você pode assumir manualmente o controle e desviar-se para o norte. Porém, tão logo o solte, o piloto automático retoma o rumo leste. Seu subconsciente não modifica a realidade do mundo ao seu redor, mas simplesmente filtra a informação que você apresenta, a fim de corroborar suas crenças ou o quadro que você mantém na consciência. Se você acredita que seu negócio é ruim ou que não há oportunidades para novos negócios, seu subconsciente não indica oportunidades novas nem lhe mostra maneiras de melhorar seu negócio atual. Seria uma violação do princípio da mente. Daí o fato de ele apenas indicar problemas que corroborem sua crença de que as coisas estão ruins ou de que não existem oportunidades novas. Seu subconsciente não pode pensar sozinho. Ele suscita apenas coisas compatíveis com suas crenças interiores mais profundas. Nada mais, nada menos. Se você não reconhece isso como verdade e não se dá conta de que pode criar potencial para suas ideias, sente-se então impotente para produzir mudanças.
acaba vítima de pessoas, circunstâncias e condições. Aceitando-se como impotente, você imagina que a única forma de conseguir o que deseja depende da ajuda de outra pessoa ou organização. Olha para alguma coisa e até para estranhos a fim de satisfazer seus desejos. Quando afinal chega à compreensão de que tudo o que deseja pode ser criado por sua mente, com o uso do pensamento correto, que é simplesmente o pensamento claro, então conclui que só você pode se dar o que quer. Confie em seu poder criativo. Para criar o que quer, você deve confiar no poder em seu íntimo. Você é cético e, quando alguém lhe recomenda o poder interior como fonte energética e criativa, pode responder: veja a fome, veja a doença, a guerra e o crime no mundo. Você está me dizendo para confiar em meu poder interior? Se esse poder existisse, por que permitiria que tudo isso estivesse acontecendo? Bem, a verdade é que o poder não deixa que nada aconteça. Já dissemos que o poder é neutro. Existe simplesmente como poder de criação, força impessoal da vida. Podemos usar esse poder ou a força impessoal da vida para criar qualquer coisa que queiramos. Mesmo que, por ignorância, venhamos a escolher mal, não importa. O poder nos apoiará em nossa ignorância até que aprendamos com ela. O efeito será sempre igual à causa. Se estamos num buraco, significa que o poder está nos apoiando no ato de permanecer no buraco. Se nossa vida é muito bem-sucedida, significa que o poder nos apoia em nosso sucesso. Tudo isso provém de nossas ideias. O pensamento direciona o poder. Já dissemos que nossas ideias originam-se de nossas crenças, ou seja, as coisas são o que acreditamos e não o que queremos. Existe aí enorme diferença. Quando você pensa, o universo se move, isso significa que, quando você aplica uma ideia no universo, pessoas, lugares e coisas entram em sua vida para satisfazer essa ideia. Quando pensamos, na verdade, fazemos com que as coisas aconteçam. Veja o que esse poder fez no universo. Olhe em torno e veja todas as criações maravilhosas, de número infinito. A melhor notícia de todas é a de que esse mesmo poder está dentro de você. E quanto mais abertos e sensíveis formos a esse poder, mais satisfatória e magnífica será nossa vida. Se isso é verdade, como funciona então o poder? Ele é enviado ao corpo pela mente. Eu e você somos usuários indiretos do poder. Deixe-me explicar. Quando você deu a partida no carro hoje, o que teve de fazer? Bem, teve de girar a chave que fez girar um pequeno motor de arranque, que por sua vez deu partida no motor. O motor de arranque foi impulsionado pela eletricidade. Agora, qual foi a fonte direta dessa eletricidade? Foi a bateria? Não, não foi. A bateria não é fonte independente. Ela tem de receber uma carga. Da mesma forma, seu eu superior também precisa receber uma carga. A fonte superior é essencialmente uma bateria dentro da qual está armazenado o poder para você usar, tendo em vista a criação. Temos na ciência a lei de Ohm, segundo a qual C é igual a E dividido por R menos C, igual a E dividido por R. C é igual à quantidade de energia elétrica disponível para seu aparelho doméstico no lugar em que você vai ligá-lo. Por exemplo, C é igual à quantidade de eletricidade para fazer funcionar sua torradeira. O poder, energia, para fazer funcionar o aparelho é resultado de E, que é a fonte direta de energia, dividido por R, que é a resistência encontrada ao entrar na torradeira.
Agora suponha que o cabo principal de força que entra no prédio em que você mora é de 750 mil volts, mas para fazer funcionar seus aparelhos, chega a seu apartamento com 110 ou 220 volts. Para tanto, transformadores são usados no cabo de poder, a fim de reduzi-los de forma a torná-lo seguro para uso. O poder disponível para você é exatamente o mesmo. Você dispõe do poder supremo, mas ele tem também sabedoria infinita, a qual podemos nos referir como um transformador. Enquanto nosso eu superior está conectado ao poder supremo do universo, esse poder tem também sabedoria suficiente para isolá-lo, de forma a não recebermos poder em demasia antes de estarmos prontos para ele. Caso contrário, seríamos incinerados. Agora, se quisesse aumentar a entrada de poder, o que você faria? Bem, criaria menos resistência e mudaria a fiação para ajustar-se ao fluxo adicional de poder. Como ter mais poder? Esse poder é como a água de nosso exemplo anterior. Precisamos de um recipiente maior para carregar quantidades maiores. Você não pode esperar que, somente porque seu eu superior está conectado ao poder supremo, inteligência e sabedoria do universo, você pode ligá-lo. Nesse caso, haveria imediata autoexplosão. Portanto, para pôr nossas vidas em funcionamento e extrair maior vantagem dessa energia, devemos construir um canal maior pelo qual a inteligência criativa flua. Para aumentar esse canal, precisamos expandir nossa consciência. Expandir nossa consciência implica expandir nossas ideias e crenças acerca de nós mesmos e de nosso relacionamento com esse poder. E, ao fazermos isso, começamos automaticamente a submeter esse poder supremo a novas experiências e nossa habilidade para criar cresce enormemente. Eu e você somos seres criativos e temos sempre capacidade de criar mais. Na verdade, estamos sempre criando, conscientemente ou não. Sabendo quem somos e conhecendo o processo pelo qual podemos expandir nosso poder interior, podemos começar a transferir nossa criação do inconsciente para o consciente. Quando começamos a criar no nível consciente, podemos fazer opções. Quando podemos fazer opções, deixamos de ser vítimas de nossas reações inconscientes, determinadas por experiências passadas, condicionamentos e crenças obsoletas. Se nossos pensamentos não corroboram o que queremos, tudo o que temos a fazer é nos concentrar no pensamento correto, no sistema de crenças em funcionamento, em vez de tentar eliminar nosso pensamento negativo. O pensamento correto é aquele baseado na verdade. É o pensamento correto que nos apoiará no que estivermos tentando alcançar. Não há crescimento sem descontentamento. Seu eu superior sempre sabe o que é melhor para você. Tudo o que tem a fazer no começo é saber que você quer alguma coisa melhor do que a que tem nesse exato momento. Lembre-se sempre, nunca se resigne à autossatisfação. Não há crescimento sem a agitação do descontentamento. Embora seja importante apreciar o que você tem, também é importante crescer. Examine sua insatisfação com bastante cuidado e ela lhe dirá algo a seu próprio respeito. Sua vida é uma tela em constante mutação. O que você vai pintar sobre ela? Vai pintar carência e limitação? Pois bem, se fizer isso, sua tela vai refletir carência e limitação. Você está acorrentado às suas limitações? Você já notou que, no circo,
Os elefantes grandes são presos a uma estaca de madeira apenas por uma corda fina, enquanto seus filhotes têm uma corrente enorme em volta das pernas, presa a uma comprida estaca de metal enterrada profundamente no solo? Isso acontece porque os filhotes devem ser acorrentados quando ainda pequenos, pois estão sempre tentando fugir. Se a estaca estiver bem enterrada no solo e a corrente for bastante forte, o filhote será incapaz de rompê-las. Finalmente chegará o dia em que o filhote deixará de puxar e nunca mais tentará fugir. Então, alguém substitui a estaca de metal por uma de madeira, pois o elefante, já condicionado, acredita que não pode fugir. Ao criarmos nossa própria limitação por meio de nosso sistema de crenças, fazemos exatamente a mesma coisa. Tornamo-nos limitados não pela realidade, mas pela percepção que temos da realidade. Tive certa vez um gato que, como parecesse acreditar que não podia saltar para lugares altos, nem tentava sequer fazê-lo. Envelheceu, ficou senil e simplesmente esqueceu de que não sabia saltar. Certo um dia cheguei em casa e o vi sentado na prateleira mais alta da estante. Derrubara todos os livros e objetos de arte. Pois bem, em sua senilidade, o gato havia se esquecido das coisas que anteriormente não conseguia fazer. O que aconteceria se nos tornássemos senis de maneira positiva? Muito possivelmente nos esqueceríamos de todas as coisas que não conseguimos fazer e então as faríamos. Compreenda as regras da vida. Compreenda, se sua vida não funciona da forma como você quer, é porque você aceitou crenças e valores falsos que o impedem de ser tudo o que pode ser. Infelizmente, a maioria das pessoas deste planeta sente-se empacada. Então, olhamos para o mundo e vemos o sofrimento, a miséria e o empobrecimento. Quando vemos tantas pessoas bem-intencionadas tendo de se conformar, o mundo parece maluco. Vemos pessoas desistindo, acreditando que têm de tirar dos outros a fim de ter alguma coisa para si mesmas. É raro buscarmos dentro de nós mesmos resposta para essa confusão. É raro o indivíduo olhar realmente para ver quais são as regras da vida. Assim, ignorantes sobre nós mesmos e sobre a vida, nos alvoroçamos, lutamos e pelejamos para obter o que queremos, e tudo termina por não funcionar. Jogando o jogo da vida. Pois bem, a vida é um jogo. Há pessoas que jogam o jogo da luta, outras o jogo da doença. Algumas jogam o jogo da pobreza, outras o jogo de estar certas o tempo todo. Há quem jogue o jogo de chegar sempre atrasado, mas algumas pessoas jogam o jogo da felicidade, abundância e saúde. Tudo isso ajuda a compreender que cada indivíduo joga um jogo por ele próprio estipulado e que nenhum jogo é necessariamente melhor que o outro. Se um jogo não estivesse nos proporcionando algum tipo de recompensa, pararíamos de jogá-lo. Olhe para você mesmo. Tente ver a satisfação secreta que você obtém por não ser plenamente responsável por sua vida. Que tipo de satisfação secreta poderia possivelmente haver em sentir-se vitimado? Como poderia alguém gostar de sentir-se fraco, pobre ou inepto? Bem, a resposta está na recompensa. Por exemplo, se você joga o jogo do fraco, outros terão de amá-lo, ampará-lo e protegê-lo. É a forma final de se obter atenção. Se você joga o jogo de ser indeciso todo o tempo e permite que outras pessoas decidam por você, então fica protegido da culpa caso cometa algum erro.
Em outras palavras, se você mantém ambas as mãos amarradas às costas, então pode esperar que alguém cuide de você. Ao jogar a rotina da impotência, você está, na verdade, controlando outras pessoas. O poder das pessoas sem poder é notável. São hábeis em fazer com que outros desempenhem o papel por elas escrito. Olhe para o prêmio que você está obtendo como recompensa. Um exemplo é ficar doente. Olhe para o prêmio que você obtém ao ficar doente. Você pode estar pensando que coisas assim são insensíveis e cruéis. Você não sabe o que tem o passado. Não, não é cruel. Mais cruel é não tomar conhecimento disso. Na verdade, você está dizendo que sua doença tem mais poder do que você mesmo para decidir seu destino. A pergunta aqui é: quem está dando tanto poder à doença? Se você está vivendo uma doença, olhe para ela. Deixe que ela lhe diga alguma coisa. Saiba que, seja qual for o mal que esteja atormentando o seu corpo, na maioria das vezes ele começa em sua mente. Seu corpo é um reflexo de sua mente. Seu corpo é sua ideia de um corpo. Considerando que seu corpo é um mecanismo alimentador subjetivo de sua mente, com certeza sempre o avisará sobre o que esteja se passando em sua consciência. Deixe seu corpo ser seu professor. Em nossa sociedade, é perfeitamente aceitável que alguém gaste US$ 25.000 para evitar o pior no caso de um ataque do coração. Mas o que diriam as pessoas se você gastasse todo esse dinheiro apenas para se divertir? Provavelmente o considerariam louco e se indignariam com você. Parece haver uma confusão em nossas prioridades. Se gastássemos US$ 25.000 em diversão, talvez não tivéssemos um ataque cardíaco. Pense nisso. Pagar pelo prazer é anormal, mas pagar pela dor é normal. Esperar é uma armadilha. Por que estamos esperando para ser saudáveis, felizes, vivos, ricos, começar um novo negócio, nos apaixonar, nos comunicar e aprimorar nossos relacionamentos? Vivemos esperando que os juros baixem, que a economia melhore, que uma pessoa mude e que o feriado passe, para depois começarmos uma dieta. Sempre haverá uma razão para que esperemos. A verdade, porém, é que podemos ter apenas duas coisas na vida: razões ou resultados. E razões simplesmente não contam. E se a ajuda não aparecer? Conheci uma moça bonita e inteligente que tinha tudo para viver feliz. No entanto, tentou matar-se várias vezes com álcool e drogas. Sabem por quê? Ela sempre sentiu falta de alguma coisa na vida. Não sabia que, na verdade, podia ter tudo. Esperava que alguém lhe trouxesse a felicidade, mas essa pessoa miraculosa nunca apareceu. O desejo de que outra pessoa nos dê felicidade, ou a crença de que podemos dar felicidade a terceiros, responde por uma procissão interminável de dramas sociais e pressões organizadas que buscam um mundo melhor. A grande ilusão do homem é a de que poderá construir uma sociedade cujo funcionamento psicológico e espiritual seja superior ao que ele hoje conhece. Muitas pessoas insistem para que trabalhemos por uma sociedade melhor. Há aí um equívoco, visto que o homem não pode criar nada superior ao seu próprio nível de compreensão. A sociedade não pode também, nesse momento, se aprimorar como um todo. Sistemas para mudanças sociais apenas acrescentam um novo fardo a um fardo velho. A mente assoberbada do homem não tem ideia do que fazer com todas as tramas sociais a ele impingidas.
Mas, em seu desespero, o ser humano é forçado a tentar dar sentido à falta de sentido. Tentamos endireitar o que há de errado no mundo, de fora para dentro. Tentamos reformar o mundo exterior, mudando apenas as condições exteriores. Infelizmente, essa visão de fora para dentro está fadada ao fracasso, porque estamos lidando com o efeito e não com a causa. A causa é que o homem não se dá conta de que tem o poder total e pode ter tudo. Não precisa tirar nem obter. Tudo o que tem a fazer é criar. Mudando de dentro para fora. Precisamos lembrar a nós mesmos e a todo o indivíduo deste planeta que, por meio do pensamento correto, podemos mudar o mundo de dentro para fora. Possuímos prova cabal de que a solução de fora para dentro não funciona. A solução a longo prazo para a pobreza, a carência e a limitação reside em nossa habilidade de trazer para a realidade nosso potencial ilimitado. A maneira de curar o mundo é curar primeiro nós mesmos. Não podemos olhar em torno em busca de ajuda, temos de olhar para dentro. A mensagem não é nova, mas penso que precisamos lembrar a nós mesmos quem somos e do que somos capazes. Precisamos assumir responsabilidade por tudo o que nos aconteceu. Pela lei da atração, atraímos, consciente ou inconscientemente, tudo o que nos acontece. Essa pílula é dura de engolir, mas não existe outra forma de mudarmos. Seja o que for que alguém nos tenha feito, nossa participação é incontestável e, até certo ponto, também somos responsáveis. Em essência, não há vítimas, apenas voluntários. Parece que somos uma cultura de culpados e cobradores de culpa. Se seu relógio mostra a hora errada, o que você faz? Claro, não pede a seu vizinho para acertar o relógio dele pelo seu, mas acerta o seu. Infelizmente, não fazemos correções semelhantes quando nossa vida não está funcionando. Pelo contrário, insistimos que a realidade deve se ajustar à nossa ilusão. O ponto de partida para o sucesso. Seu poder ilimitado está em sua habilidade de controlar seus pensamentos. A mente confusa funciona na direção da doença, pobreza, carência e limitação, ao invés de voltar-se para a abundância, saúde e sucesso. Se não estamos criando nossa vida da forma que queremos que ela seja, entregamos essa tarefa a nosso inconsciente. Mas, visto que vida é consciência e o que produzimos é a soma total de nossa consciência, nossa tarefa mais importante é o desenvolvimento da maior consciência possível. Podemos fazer isso olhando para as condições de nossa vida e contestando nossas crenças, mesmo que nossos egos sejam ameaçados. Sempre que quisermos algo, seremos obrigados a nos desfazer de qualquer coisa que esteja colocada entre nós e essa consciência. Em seu coração você sabe exatamente o que quer, e se der ouvido à sua intuição, ela lhe o dirá. Sua mente o trairá, mas sua intuição não. A intuição é sua conexão com o poder supremo. Aprenda a confiar nela. Pessoas podem controlar você por intermédio de sua mente, mas nunca por meio de sua intuição. Imaginamos que perdemos algo se seguirmos nossa intuição. Pensamos que ela é vaga ou indigna de confiança. Mas você já olhou para o que perdeu por não seguir sua intuição? Tudo o que sua intuição lhe disser será importante. À medida que você aprende a confiar cada vez mais nela, ela lhe revela o que você precisa fazer naquele dado momento. O sucesso não requer justificativa. Sua vida é importante, importante para você e para o resto das pessoas deste planeta.
Infelizmente, a maioria estuda somente até o ponto suficiente para tirar nota 5, mas sua vida é mais importante do que isso. Acredito que cada pessoa deste mundo tenha aqui vindo com uma missão a cumprir. Tão logo saiba a verdade sobre você, a verdade a seu respeito, você chegará à compreensão de que o sucesso é seu direito inato. Você foi colocado neste planeta para ser bem-sucedido, e a ninguém precisa explicar e justificar essa vontade de vencer que vem de seu coração. Capítulo 2. A verdade sobre você. Se você quer controlar sua vida, é imperativo que adquira compreensão básica do que você é. Nossa autoimagem, a imagem mental de nós mesmos, torna-se a chave de nossa vida. Nossas ações, sentimentos e comportamentos, e até mesmo habilidades, são compatíveis com essa imagem mental formada. Agimos literalmente em função da pessoa que pensamos ser. Precisamos estar cientes de que, enquanto nos aferrarmos a essa imagem mental, não haverá força de vontade, esforço físico, determinação ou empenho que nos faça ser de outra maneira, pois sempre agiremos como nós mesmos. Para ser de qualquer outra maneira, devemos primeiro olhar a causa, os quadros básicos que constituem nossa autoimagem. Nosso esquema mental. Desde o nascimento, acumulamos centenas de ideias sobre nós mesmos. Somos bons, maus, sábios, imbecis, confiantes ou temerosos e assim por diante. Com a repetição, essas identidades frequentemente falsas se consolidam em nossa autoimagem, e essa autoimagem, por sua vez, tiraniza nossas vidas. Tomemos ou não conhecimento disso, em nosso íntimo existe um esquema mental, a imagem mental da forma que pensamos ser. Esse esquema é exato e completo até o último detalhe. O esquema ou sumário é nossa autoimagem. O esquema não define exatamente quem somos, mas sim quem pensamos ser. Uma vez formada essa imagem mental, torna-se verdadeira para nós. Os dados introduzidos em nosso interior para que essa imagem fosse formada podem ter sido totalmente inexatos. As circunstâncias podem ter sido totalmente errôneas ou desproporcionais. Mas, no que nos diz respeito, tudo é verdade. Tão logo gravamos essa informação, não mais questionamos sua validade. Na maior parte do tempo, não podemos sequer rememorar conscientemente como ou onde obtivemos essa informação. Simplesmente vivemos como se ela fosse verdadeira. E ainda que não seja verdadeira, é nela que passamos a acreditar. O segredo das eras. A imensa maioria não tem compreendido a mensagem que todos os grandes mestres, desde o início da história documentada, têm procurado partilhar com seus semelhantes. O segredo das eras. A verdade mais inacreditável, compreendida por poucos, é que, no nível ser, que chamaremos de seu eu superior, você é integral, completo e perfeito. Assim como uma gota d'água tem todos os ingredientes que compõem o oceano, você tem todas as qualidades do Criador em seu íntimo. Ciência, filosofia e religião ensinam à sua maneira que, em última instância, existe no universo um poder do qual fazemos parte. Poder, energia, força, seja qual for o termo que você prefira. Eu e você somos expressões individualizadas de todo o poder do universo. A isso pode-se chamar eu superior. Jamais podemos destruir o poder dentro de nós. Podemos negar que ele se encontra ali. Podemos ocultá-lo, mentir sobre ele.
mas em última instância não podemos mudar o fato de que ele está ali. O que precisamos fazer é reconhecer e constatar que ele está ali e aprender como canalizá-lo para nossos pensamentos. Quem você é difere do que você é. Devemos compreender a distinção entre quem somos e o que fazemos. Quem somos é perfeito, mas o que fazemos nem sempre é perfeito. A lacuna entre quem somos e o que fazemos é criada pela ignorância. Quando não sabemos que somos perfeitos, nossas ações acabam sendo menos que perfeitas. Gostaria que você fizesse uma coisa nesse exato momento. Diga a você mesmo: sei que quem sou é perfeito. Agora, escute a vozinha em sua cabeça. Ela provavelmente responderá: ah, não, não sou. A afirmação da perfeição ameaça seriamente seu ego. A resposta de seu ego é imediata. Como assim? Você é perfeito? Vamos, dê uma olhada em você mesmo. Olhe a forma como trata outras pessoas. Lembra-se do que fez ontem? Você está sempre se queixando. E quanto à maneira como trata sua mãe, seu pai, seu patrão, sua mulher ou seu marido? E como trata você mesmo? Lembra-se daquela coisa horrível que fez em 1965? Como pode dizer que é perfeito depois daquilo? Dê uma boa olhada em você mesmo e pare com essa bobagem. Seu ego está tentando enganá-lo. Pois bem, seu ego não quer que você dê uma boa olhada em você mesmo. Ele quer que você dê uma olhada superficial em você mesmo. Quer que você se identifique com tudo o que não é. Quer que você se identifique com suas ações e sinta-se culpado. Quer que você julgue, condene e culpe você mesmo por não corresponder às suas próprias imagens mentais e expectativas, suas e de outros. Para sair dessa armadilha, reconheça simplesmente que seu ego está tentando enganá-lo, que não é essa a verdade sobre você. Tudo isso vem de seu condicionamento, e a saída é afirmar sua própria perfeição. Não é um lapso do ego afirmar sua própria perfeição. É um lapso do ego não afirmar sua própria perfeição. Lembre-se, o primeiro passo, o mais essencial na mudança de sua vida, não importa o que você queira ser, fazer ou ter, é dar-se conta de sua própria perfeição, com base na seguinte verdade: você é integral, completo e perfeito. Neutralizando seu ego. A maneira de neutralizar seu ego é amar a você mesmo incondicionalmente. Amar a você mesmo não incha seu ego. Na verdade, amar a você mesmo neutraliza seu ego, pois o que seu ego faz é não amar você mesmo. Precisamos compreender que vida é consciência. Isso significa que o que assumimos como verdade torna-se real para nós. Exercitamos aquilo de que temos consciência, seja o que for. Em essência, exercitamos na vida tudo aquilo de que estamos profundamente convencidos. Essa afirmação é importante. Exercitamos na vida aquilo de que estamos profundamente convencidos. Se os padrões de nossos pensamentos dizem: eu não tenho, eu não sou, eu não posso ter, eu sou mal, continuaremos a criar condições que correspondam às nossas ideias de mal, carência e limitação. O fundamental é o seguinte: se não podemos nos aceitar como dignos, então não podemos aceitar o comportamento das outras pessoas como digno e merecedor e, portanto, passaremos a julgá-las.
A solução para isso é fomentar amor incondicional por nós mesmos e pelos outros. Essa é a única maneira de podermos ser livres. Devemos aceitar totalmente primeiro nós mesmos e depois os outros, sabendo que, assim como somos espiritualmente perfeitos, todos também são. Você criou você mesmo. De maneira muito importante, você criou você mesmo. Saiba você disso ou não. Todos os traços de caráter, maneirismos, modo de falar e andar, expressões faciais, gestos e mesmo a forma de pensar e acreditar, você tomou emprestados, imitou ou criou. O modelo pode ter sido um dos seus pais ou familiares, um professor predileto, um amigo ou o personagem de um livro ou filme. Talvez você tenha tomado emprestado de alguém de quem até nem goste. Pode ter sido de alguém que o tenha incomodado ou inspirado medo. Imitar essa pessoa pode ter sido a forma de diminuir o medo ou intimidar outras pessoas. Nunca se rejeite de forma alguma. É importante olhar a personalidade que você criou. Talvez você tenha evitado fazer isso porque não tivesse desejado ser um imitador. Isso não é incomum. Talvez ajude a compreender que ninguém pode criar um eu do nada. Todo mundo tem de fazer a mesma coisa. Todo mundo seleciona a partir do que está à mão. Mesmo que tenha construído sua personalidade da imitação, você não deve se considerar uma fraude. Não existe ninguém que tenha chegado à mesma fórmula que você chegou. Não se esqueça de que, com apenas 12 notas na escala musical, centenas de milhares de combinações únicas e lindas podem ser criadas. Tudo é questão de como as notas são juntadas. Ter tirado de outros não torna você uma pessoa menos única. O mais incrível sobre isso é que, como suas combinações foram juntadas do nada, você pode mudá-las a hora que quiser. Você pode ser flexível. Nada há de trágico em descobrir que você não é a pessoa que pensara ser. Pelo contrário, esse é o começo do fim da tragédia. Mudar as experiências que estão lhe causando dor e desarmonia requer antes a clara compreensão de que você nunca se ajuda rejeitando qualquer parte de si mesmo. Caímos na autoabominação porque estipulamos imagens mentais de como achamos que deveríamos nos basear no condicionamento vindo de nossa família, círculo de amigos, cônjuge, religião e da sociedade em que vivemos. Triste nisso é sabermos que nunca seremos capazes de viver de acordo com as imagens mentais, modelos, padrões ou conceitos de que pensamos que deveríamos ser. É psicologicamente um beco sem saída. A liberdade começa com a autoaceitação. Temos permitido que nosso ego nos faça acreditar enganosamente que somos incompetentes, ineptos, inseguros, imbecis, ruins, maus e indignos. Podemos sintetizar tudo isso como autoestima insuficiente. Enquanto não tomarmos a decisão consciente de mudar nossos padrões de pensamento, continuaremos com nossa autoestima e autoimagem insuficientes. A primeira e mais importante coisa em sua vida é a autoaceitação. Amar quem você é, ser você mesmo em qualquer lugar e a qualquer hora. Você só pode participar plenamente da vida quando ama a você mesmo. Segundo algumas pessoas, seria melhor você se esquecer de amar você e amar outras pessoas. Bem, não é assim que funciona. A verdade é que você deve primeiro aceitar-se, mesmo com todos os seus erros, todos os seus assim chamados pecados, todas as horas em que você parece um tolo
e todas as horas em que você age inadequadamente. Deve ser capaz de postar-se diante do mundo e não pensar que por isso deva se perdoar. Quando puder fazer isso, estará agindo segundo uma posição de amor próprio incondicional. A forma como você se vê é que cria seu comportamento. Esse comportamento cria seu meio ambiente ou seus resultados. Quando vincula seu alto valor às suas realizações ou a seu comportamento, você está se predispondo ao desapontamento. Por mais duro que você dê, sempre haverá alguém que o tenha em baixa conta. Lembre-se, você sempre será um fracasso aos olhos de alguém. Nunca conquistará todos, talvez nem mesmo uma maioria. Olhe quanto de sua vida está relacionado à aprovação geral e compreenda essa importante verdade. Você nunca a obterá. Você simplesmente não pode satisfazer todo mundo. Portanto, aprenda a satisfazer a si mesmo e encontre prazer na pessoa que é. Você não pode fracassar enquanto pessoa. Vale a pena repetir que quem você é perfeito, mas o que você faz nem sempre o é. Talvez o projeto no qual você esteja trabalhando tenha êxito ou fracasse, mas você pode desvincular-se dos resultados apenas lembrando-se de que você jamais pode ser um sucesso ou um fracasso com base no que tem ou no que faz. O projeto é sempre apenas o projeto. Que tenha êxito ou fracasse, concerne apenas ao projeto, ao que você fez para influir nos resultados do projeto e não ao seu alto valor. Não há como você fracassar na vida enquanto pessoa. Você não está sujeito a isso. O fato de frequentemente aceitarmos esse tipo de falsa avaliação não passa de um jogo para o qual fomos condicionados. Quando se odeia por todas as coisas que fez ou deixou de fazer, ou quando odeia outras pessoas pelo que elas não lhe deram, você sofre. Sofrer é uma forma de degradar-se, é uma forma de enraivecer-se contra você mesmo. Se encarar seriamente a questão, você verá que a raiva, o sofrimento e a falta de felicidade em nossa vida são causados pelo desapontamento por não correspondermos a algumas expectativas que temos em relação a nós mesmos, ou que uma outra pessoa tem de nós. Quando trabalhei com alcoólatras e prisioneiros, descobri que uma das causas dos problemas deles era a autoabominação, originada do fato de eles não terem correspondido às expectativas de uma outra pessoa. Quase todos nos julgamos em função do que temos ou deixamos de ter e do que realizamos ou deixamos de realizar. Acreditamos que, quando somos um fracasso, desapontamos a nós mesmos e a outros. Quando não correspondemos às expectativas dos pais, patrões, religião, amigos ou cônjuge, concluímos que somos imprestáveis, e a isso se dá o nome de autojulgamento. Quando você faz um julgamento de você mesmo, sua primeira dedução é a de que você é ruim. E, tão logo se rebaixa por algo que fez ou deixou de fazer, algo mal sucedido ou uma situação na qual desapontou outra pessoa, você se sente mal. No entanto, esse tipo de julgamento serve apenas para dilapidar o pouco de autoestima que lhe sobrou. Nunca faz bem algum, apenas destrói. É verdade que às vezes costumamos nos deter para um momento de arrependimento por alguns de nossos atos passados, mas precisamos renunciar ao arrependimento se quisermos seguir em frente. Temos de aprender a lição e jogar fora a experiência. Jamais podemos ser a favor de alguém enquanto formos contra nós mesmos. Ser contra os outros é ser contra nós mesmos.
Essa é uma verdade espiritual e psicológica. A coisa mais corrupta que podemos fazer é julgar alguém, oprimir um outro indivíduo e tirar a vivacidade de uma outra pessoa é a ação mais negativa e autodestrutiva que alguém pode cometer. Liberte todo mundo, inclusive você mesmo. O que aconteceria se você não manifestasse nenhum arrependimento por atos passados? Tente imaginar o que aconteceria se você perdoasse completamente todas as pessoas de sua vida, por quaisquer coisas que lhe tivessem feito. Talvez veja, então, que, à medida que não consegue perdoar a você ou a qualquer outra pessoa, você perpetua a pobreza, a doença, a carência e a limitação em sua vida. Muitas pessoas não querem perdoar outras. Porque eu não lhes daria o que elas merecem? Alegam. O inimigo é sempre aquele que, receamos, pode nos fazer mal ou nos tirar alguma coisa, mas na verdade ninguém pode nos fazer mal. As pessoas nos prejudicam por meio de nós mesmos. De fato, elas não nos prejudicam. Nós é que as instruímos sobre como nos tratar e elas simplesmente nos obedecem. Tome a decisão de renunciar a todos os ressentimentos agora mesmo. Caso contrário, eles acabarão por destruí-lo. Sim, diz você, concordo, mas você não conhece meu caso. Eles realmente me magoaram. Vou renunciar ao meu ressentimento na próxima semana, mas ainda tenho ajustes de conta a fazer. Esse tipo de mentalidade é mais destrutivo para você do que para a pessoa de quem você tem ressentimento. Volte sua atenção para a seguinte ideia: você não pode ser rico se tem ressentimento de pessoas ricas. Se tem ressentimento de pessoas talentosas ou bonitas, você não pode ser nem uma coisa nem outra. Se tem ressentimento de pessoas magras, você não pode ser magro. Seu ressentimento, seja qual for, é uma declaração do que lhe falta. Quando se ressente, você não pode ser curado, pois causa literalmente sua própria doença por intermédio do ressentimento. Lembre-se, a pessoa de quem você se ressente é sempre você mesmo, porque todos nós somos um só. Quanto mais amar e apoiar outras pessoas para que elas sejam o que são, mais você terá de tudo. Em vez de se ressentir com pessoas que têm o que você não tem ou fazem o que você não pode fazer, use seu tempo para aprender com elas. Esteja com os mestres, esteja com as pessoas que sabem como a vida funciona. Admire-as, reconheça-as, apoie-as por terem o que já têm. Ao fazer isso, você na verdade também apoia você mesmo para ter o que quer. Quem estuda filosofia e religião sabe que valores, costumes e princípios estão frequentemente calçados na crença de que uma coisa é melhor que outra. A é melhor que B. Não se deixe apanhar por essa armadilha. Esqueça-se da forma como você acha que algo deve ser feito ou como alguém quer que você faça. Em vez disso, seja simplesmente você mesmo e use a intuição para fazer o que tem a fazer. Satisfazer os outros é um beco sem saída. Há cerca de 700 anos, um grande mestre de idade avançada e muito respeitado encontrava-se no leito de morte. Seus alunos e discípulos perguntaram-lhe se ele estava com medo de morrer. Sim, disse, estou com medo de me encontrar com meu Criador. Como é possível? Perguntaram os discípulos. O Senhor levou uma vida exemplar. Como Moisés, nos conduziu para fora do deserto. Serviu de juiz entre nós com a mesma sabedoria de Salomão. Numa voz branda, o ancião replicou: quando me encontrar com meu Criador, ele não perguntará se fui Moisés ou Salomão.
e sim se fui eu mesmo. Essa história mostra que, através dos tempos, pessoas têm lutado para ser elas mesmas. Por que estamos ainda lutando? A luta provém de nossa necessidade de satisfazer os outros. Assumindo seu próprio destino, você pode irritar alguém, seu patrão, cônjuges, pais, filhos. Mas com o devido tempo, eles se adaptam. O processo, a princípio, pode ser solitário e talvez lhe pareça que todos estão contra você. Mas a única imagem segundo a qual você deve viver é a sua própria. Aqueles que podem encorajá-lo ou detê-lo não têm importância. A decisão de viver sua vida é de sua própria responsabilidade. Os resultados de sua própria vida são de sua responsabilidade. Sua ação ou inação tornam-se de sua responsabilidade. Crenças ou condicionamentos de algumas pessoas estão em conflito com os seus, e quando veem alguém vivendo de forma contrária aos valores e crenças delas, podem se assustar, pois, num certo sentido, elas se veem ameaçadas em seus alicerces. Acreditam que, caso você esteja certo, elas terão de renunciar a algumas de suas próprias crenças e mudar. Quando alguém se defronta com crenças de outros, trava-se uma batalha interior. Será que eles estão certos? E, se estiverem, então quem está errado sou eu? Uma pessoa que saiba quem é e que se ame incondicionalmente não se vê ameaçada pelas crenças dos outros. Portanto, tudo volta à criação de um alto grau de autoestima. Como você se trata? Deixe-me perguntar: você gosta de você mesmo? Confia em você mesmo? Cumpre promessas que faz a você mesmo? Acha que é boa pessoa? Você é você mesmo na maior parte do tempo ou criou uma incrível simulação para acobertar quem realmente é? Se tivesse um amigo que o tratasse da mesma forma como trata você mesmo, ou lhe falasse da forma como fala com você mesmo e quebrasse compromissos com você da mesma forma como você o faz, acha que ainda assim manteria essa amizade? Encaremos a questão. Você provavelmente não quereria ter uma pessoa assim por perto. É muito importante olharmos para a forma como tratamos a nós mesmos. Na maior parte do tempo, somos nossos piores inimigos. Temos medo de conhecer nosso eu interior, pois receamos não gostar do que podemos ver. Uma pessoa diz: quero explorar a mim mesmo, mas tenho medo do que posso descobrir sobre mim mesmo. Tenho medo das criaturas estranhas que possa descobrir no caminho ou durante a viagem. Compreenda claramente o seguinte: é absolutamente impossível que a verdade sobre você mesmo cause medo. Por mais terrível que essa verdade possa ser, em si mesma ela não tem o poder de assustá-lo nem de prejudicá-lo. O medo é causado pela resistência à verdade e pela má compreensão dela. Comece a viagem da autodescoberta. Comece imediatamente sua viagem de autodescoberta. Ela só pode lhe fazer bem. A compreensão do medo cura o medo. Não se aferre ao tipo de pessoa que você pensa ser. Não se preocupe com o fato de ser considerado melhor ou pior do que outra pessoa. Em vez disso, tente conhecer-se como o tipo de pessoa que você é. Se olhar para uma casa semi-acabada que esteja construindo, não a condene por não estar acabada. Não diga que ela é inferior a alguma outra casa, nem que está preocupado com a aparência dela. Tudo o que deve fazer é dar-se conta de que ela precisa de mais trabalho. Adote essa forma de pensar em relação a você mesmo. Seja qual for a sua condição atual, dê-se simplesmente conta da necessidade de mais construção.
Seja paciente com você mesmo, mas seja firme em relação ao trabalho que precisa ser feito. Quando é perito em você mesmo, você é perito em todo mundo. Uma pessoa consciente se conhece. Por conhecer sua própria natureza, conhece tudo sobre outras pessoas que têm a mesma natureza. Conheça-se como você é e conhecerá os outros como eles são. Nunca tenha medo de expor uma fraqueza sua. Esse é o começo da força. Lembre-se, tudo o que você aprende sobre você mesmo é uma boa notícia. Por mais difícil ou surpreendente, o aprendido é sempre boa notícia. Tenha isso em mente, sobretudo nas vezes em que uma nova verdade entra em choque com uma crença que você sabe que deve abandonar, mas tem medo de fazê-lo. Uma pessoa sábia está disposta a trocar um cristal de rocha por um diamante. Tenha coragem para fazer isso e a automudança começa. O alto valor vem do eu. Se seu valor vem de outras pessoas, você nunca se amará. E você não precisa de permissão para mudar sua vida. Não pergunte: tenho eu o direito de ir contra tudo aquilo em que me ensinaram a acreditar? Em vez disso, diga: deixe-me ver quanta intensidade posso colocar em minha busca. Seu próprio desejo de liberdade pessoal é a única autorização de busca da qual você jamais precisará. Olhe para o que você está negando a você mesmo. Se você realmente aprender a verdade sobre você mesmo e viver sua vida como é capaz de vivê-la, muitas pessoas gostarão disso, pois elas não estão empenhadas em seguir a mesma trilha. Você negará a prosperidade a você mesmo porque os outros são pobres? Negará a saúde a você mesmo porque milhões de pessoas são doentes? Olhe bem para o que está negando a você mesmo e nunca ache que está errado por querer o que quer. Na medida em que seguimos a trilha da autodescoberta, estamos sujeitos a cometer enganos. Os assim chamados enganos, faltas, pecados ou erros não são você. Separe quem você é daquilo que você tem e daquilo que você faz. Você transcende o que está acontecendo em sua vida quando obtém a compreensão de que o que está acontecendo em sua vida é apenas temporário e estará sempre em mutação. É importante compreender que seu eu superior é imutável. Quando identifica-se com sua natureza temporária, você assume a crença de que o que você tem e o que você faz é seu eu verdadeiro. Talvez seja esse o maior erro que você possa cometer em sua vida. Submeter sua própria magnificência a experiências requer que você separe o que tem e o que faz do que você é. Requer também separação da realização do realizador e o envolvimento somente com o que esteja acontecendo em sua vida, mas não se identifique com a natureza temporária disso. Não há problema algum quando, na praia, você observa os navios a navegar. Porém, ao se identificar com os navios, você sente dor e sofrimento. Se disser, aquele é meu navio, sofrerá quando ele desaparecer de seu campo de visão. Se disser, devo comandar aquele navio, passará a temer que outra pessoa assuma o posto de capitão. Da mesma maneira, simplesmente observando nossos erros e comportamentos, sem julgá-los, nos prevenimos contra uma identificação danosa com nossos enganos, faltas e erros temporários. A única figura com autoridade está dentro de você. Quando começa a questionar e olhar honestamente para a sua vida, você começa a dar-se conta de que a única figura investida de autoridade está dentro de você mesmo. Olhamos para outras autoridades a fim de que nos digam o que devemos fazer. Mas as únicas pessoas que sempre saberão o que fazer
seremos nós mesmos. Você já se perguntou por que certas pessoas são ludibriadas por trapaceiros? Um trapaceiro não pode ludibriar alguém que não esteja a fim de obter algo gratuitamente. Um trapaceiro não pode ludibriar alguém que não queira ser ludibriado. As pessoas custam a compreender por que outros tiram vantagem delas. A razão de serem enganadas é que elas abrem mão de seu poder e não querem ser responsáveis por suas vidas. Não querem tomar as próprias decisões e permitem que outros o façam por elas. Compreenda a seguinte verdade: se você permite que outros façam por você, eles farão. E, enquanto deixa que outros tenham responsabilidade por sua vida, você não é livre. Por que você quer mudar seu mundo? É fácil dizer que os culpados são os outros, mas esse tipo de pensamento aumenta mais ainda nossa escravidão, pois assim estabelecemos limites para nossa liberdade. Uma vez mais, endireitar nosso pensamento implica separar o que temos e o que fazemos do que somos interiormente. Separar o executor da execução de uma tarefa. O segredo é viver neste mundo, mas não dele. Queremos nosso barco na água, mas não queremos água em nosso barco. Quando a água está em nosso barco, começamos a afundar e temos de baldear freneticamente a água para nos manter à tona. Afogamo-nos na água dos efeitos físicos que criamos em nossa vida. Tão logo começamos a nos afogar, verificamos que não há outra forma de lidar com a água a não ser lutar contra ela. Antes de prosseguir, deixe-me perguntar: por que você quer mudar seu mundo? Sempre que tentamos mudar o que está acontecendo à nossa volta, nosso negócio, nossa carreira, o governo, membros de nossa família, cônjuge ou o que for, operamos a partir da ilusão de que essas pessoas e eventos estão fazendo algo para nós. Na verdade, precisamos mudar nossa experiência em relação a eles. Pessoas e eventos nunca fazem nada para nós. Eles simplesmente despertam sentimentos que já se acham dentro de nós. Se voltarmos para o princípio básico da vida, compreenderemos que nada acontece no mundo sem que tenhamos permitido no fundo de nossa consciência. Já se disse muitas vezes que as coisas são conforme você acredita. E às vezes essas crenças são profundíssimas. Tudo o que se passa em nosso coração está em alinhamento fundamental com nossas experiências exteriores, mesmo que não estejamos conscientes disso. Sei que é difícil aceitar esse princípio porque, sem dúvida, existem coisas em sua vida que você conscientemente não quer. Entretanto, a verdade é que existe uma profunda necessidade interior que você está satisfazendo. Se for totalmente honesto com você mesmo ao olhar para o que está acontecendo em sua vida, você descobrirá quase tudo sobre você. É lógico que, se alguém é bem-sucedido na tentativa de mudar o efeito externo, mas não muda a causa interna, tornará a criar a mesma experiência. Se você já não sabe mais o que fazer, esse processo de autoavaliação é um ótimo caminho para a autodescoberta, ajudando a compreender que o processo mecânico de pensamento não pode se elevar acima de seu próprio nível limitado. Se você está inseguro quanto ao que fazer ou tem alguma ansiedade, não tente aliviar essa ansiedade. Fique simplesmente em seu lugar e deixe que ela lhe diga algo extraordinário. Ela o fará. Descobrindo a verdadeira felicidade. Se você está infeliz, compreenda que toda infelicidade é causada pela comparação. Ouviu isso?
Toda infelicidade é causada pela comparação. Só nos sentimos infelizes quando comparamos o que temos agora a alguma outra coisa que tenhamos tido quando éramos mais jovens ou saudáveis. Talvez um tempo em que tivéssemos com determinada pessoa, ou quando tínhamos mais prestígio e reconhecimento. Sem comparação alguma, a infelicidade é impossível. A felicidade existe quando a mente não é removida de si mesmo, quando permanece na esfera atual de tempo e quando se recusa a se comparar a outros tempos e condições. Imagine uma pessoa infeliz que esteja sentada em casa e declare: "Quero mudar minha vida." Redecorada a casa, ela continua tão infeliz quanto antes. Então, modifica várias vezes a decoração, mas, claro, não sente mudança alguma nela mesma. Você conhece pessoas que se acreditam aptas a mudar seu grau de felicidade mudando o ambiente em que vivem? Onde está o erro dessas pessoas? Como podem corrigir a si mesmas? Se tem respostas para essas perguntas, você tem um instrumento poderoso para o crescimento pessoal. Portanto, a verdade a seu respeito é que você não é o que tem nem o que faz. Você é integral, completo, perfeito e terá sucesso na vida em proporção direta à sua habilidade para aceitar essa verdade sobre você mesmo. Se você está gostando dos ensinamentos deste livro, assista a parte 2 em nosso canal. Muita gratidão! Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário.